Fala, fala, tribo do PEC! Oi, pessoal! Meu nome é Bruno da Gama, eu sou coach de saúde integrada. Eu sou a Vanessa Moraes, eu sou especialista em medicina integrativa quântica. E no episódio de hoje você vai aprender... A gente vai falar das calorias dos alimentos. Por que uma caloria não é uma caloria? Vamos lá! Fala, fala, minha amiga, meu amigo bioenergético. Deixa eu compartilhar uma história com você hoje aqui. A gente estava jantando com alguns amigos e aí um deles falou para mim e para Vanessa que ele estava tentando emagrecer. Portanto, ele estava focando em uma dieta onde ele só comia alimentos de baixa caloria e evitava os alimentos com bastante caloria. E aí, Vá, será que isso funciona mesmo? Pois é, né? Quem nunca foi no supermercado e ficou ali comparando dois alimentos assim e buscando o que tinha menor quantidade de calorias por achar que seria mais saudável? Pois é. Eu já passei por isso. Pois é, hoje aqui a gente vai falar sobre esse tópico das calorias e o que você realmente precisa entender. Mas antes de mais nada, eu acho que é importante a gente definir o que é uma caloria, se você não tem uma ideia, né? Só ouviu falar de caloria, mas não sabe exatamente o que é. Bom, vamos lá. Bom, a caloria é um conceito da termodinâmica que foi desenvolvida para um sistema fechado, né? Então começa por aí, é um conceito físico que a gente criou para definir um sistema fechado e a troca de energia dentro desse sistema. É uma definição criada pelo ser humano, na verdade, onde... Na verdade, a definição é a seguinte, é a energia necessária para elevar em 1 grau Celsius 1 grama de água, tá bom? Essa é a definição clássica. Ou seja, em termos simples aqui, é a quantidade de energia que o alimento tem, é apenas isso. Agora, você precisa saber de algumas outras coisas muito mais importantes aqui quando esse tópico da caloria vem à tona. Portanto, fica com a gente aqui porque a gente vai estar falando para você exatamente o que você precisa entender sobre o tópico da caloria. Pois é, a gente decidiu falar disso porque é uma coisa muito comum, né? O Bruno falou de um amigo dele que a gente encontrou nesse jantar, um amigo outro dia da minha mãe que está realmente obeso e inclusive foi numa nutricionista. Pessoal, para mim é muito triste. Infelizmente, ouvi que hoje, né, praticamente no 2020, a gente está gravando isso no final de 2019, em 2020 ainda exista uma nutricionista que seja capaz de indicar uma dieta baseada em calorias. Pessoal, caloria, né, é um conceito bastante antigo. A gente passou por isso durante um tempo, por esse conceito, mas hoje em dia a gente sabe que isso jamais vai funcionar, porque não tem como eu comparar uma caloria de um alimento integral, de um alimento verdadeiro, de um brócolis, por exemplo, com uma caloria de um refrigerante, né? O refrigerante às vezes vai ter 0 calorias e o brócolis, no caso, vai ter mais caloria que o refrigerante. Pera lá, em termos energéticos para o nosso corpo, não num esquema de um laboratório, será que a energia que o brócolis vai te dar pode ser comparável com a energia que um refrigerante 0 jamais vai te dar? Pois é. A pergunta aqui que você tem que fazer é: será que realmente você precisa entender sobre calorias? Bom, pensa um pouquinho, volta um pouquinho no tempo, bem pouquinho mesmo. Pensa na sua avó, por exemplo. Será que ela sabia o conceito aqui de calorias? Na época dela, será que ela ia para o supermercado e ficava comparando alimentos de baixa caloria? Será que ela ficava focando nas calorias? Com certeza absoluta não, porque na época da sua avó nem existia esse termo de calorias e com certeza absoluta a sua avó era saudável. Agora hoje em dia, os resultados estão aí, as estatísticas elas não mentem, como a gente fala aqui. As pessoas estão cada vez mais doentes, mesmo entendendo sobre calorias, portanto esqueça aqui esse papo de menos caloria para ter mais saúde. Isso é um absurdo, na verdade, porque no exemplo que eu dei do refrigerante e do brócolis, gente, o nosso organismo precisa processar os alimentos para ter energia. E um refrigerante
zero, diet, light, seja lá o que for, só vai ter ali produtos químicos, produtos que o seu organismo jamais vai ser capaz de processar. Pode até ter um estimulante ou outro, uma coisa que seja sintética e que vai aparentemente ajudar você a ter mais energia naquele momento, mas isso em termos de qualidade, em termos de benefício para a nossa saúde, não tem comparação, simplesmente não tem como você ter benefício na sua saúde se você for escolher um alimento totalmente processado, baseado somente nesse conceito das calorias, porque num alimento processado pode até existir menos calorias, só que ele vai ter tantas outras toxinas e coisas que fazem mal para o nosso organismo que isso jamais vai ser saudável. Então, qualidade é fundamental, por isso quantidade de calorias, se você tem um alimento de qualidade, jamais vai ser importante. Exato, então primeiro, antes de mais nada aqui, você tem que entender que existe essa diferença entre qualidade e quantidade. A qualidade sempre vai ser mais importante e a gente queria compartilhar com vocês aqui para realmente deixar isso muito claro, as três razões aqui, pelas quais, né, uma caloria ela não é uma caloria, tá bom? Uma caloria, ela não é uma caloria. E a primeira delas é a fibra. Exatamente. A gente sabe que a fibra é um tipo de carboidrato que a gente não consegue digerir, mas é importante porque ela alimenta as nossas bactérias da flora intestinal. E se a gente pegar 100 calorias, tá bom? 100 calorias, por exemplo, de refrigerante ou de um próprio suco e comparar com 100 calorias de um pedaço de brócolis, a gente vai ver que exatamente as mesmas 100 calorias, uma contém, né, o refrigerante não tem nada de fibra e o brócolis contém, né, uma certa quantidade de fibra. Ou seja, não tem como comparar uma coisa com outra, né? Não tem como a gente vem falando aqui. Exatamente. Essa é a primeira razão, fica muito claro aqui já que as calorias elas não são iguais, tá bom? A segunda razão aqui é a saciedade. O que é saciedade, Vá? Bom, é a capacidade de você sentir satisfeito, né, depois de uma refeição. A saciedade vai ser ativada por um hormônio, a leptina. E esse hormônio é ativado de acordo com a quantidade de nutrientes que você está ingerindo. Não tem nada a ver com quantidade de caloria aqui. Exato. Então, vamos dar mais um exemplo aqui para deixar as coisas bem claras para você, tá bom? Se a gente pegar, novamente, 100 calorias vinda de um refrigerante e comparar com 100 calorias de um pedaço de peixe, por exemplo, você com certeza absoluta vai se sentir mais satisfeito, mais cheio, digamos assim, com essas mesmas 100 calorias do peixe, né? Porque o peixe ele tem nutriente, ele tem proteína, ou seja, ele libera essa leptina muito mais do que as 100 calorias vindas do refrigerante. Pois é, o refrigerante ou um salgadinho. Se você comer um salgadinho, vai passar 15 minutos, você vai querer comer mais. No caso do peixe, você não vai ter necessidade de comer mais, porque você já está saciado. Quantas vezes você já comeu aqueles cookies, né? Que você não consegue parar e vai comendo, e quando chega no final você consumiu sei lá quantas 1000 calorias e não está satisfeito, porque aquilo lá não tem esse poder de saciedade que a gente vem falando aqui, que é relacionado aqui ao nosso terceiro, né, a terceira razão pela qual a caloria não é uma caloria, são as calorias vazias, né? O que são essas calorias vazias, Vá? Bom, a gente precisa de nutrientes, micronutrientes, né, vitaminas, minerais, macronutrientes, que é proteína, carboidrato, gordura. O corpo precisa disso para funcionar, né? E quando a gente vê esses alimentos processados com o intuito de criar um alimento de baixa caloria, eles têm tudo quanto é porcaria, menos nutrientes micro ou macro. Ou seja, nesse ponto aqui, você vai estar consumindo um alimento e a gente chama de calorias vazias, porque eles não têm o que o seu corpo realmente precisa para se sustentar, para se manter vivo, bem, com energia, com disposição, que você precisa ter esses nutrientes. Então, de novo, um exemplo aqui para deixar as coisas bem claras para você. Se você pegar novamente 100 calorias de um alimento processado, seja lá um refrigerante, um salgadinho, um pastelzinho, qualquer desses alimentos, né, refinados, digamos assim, eles não contêm
os mesmos não tem a mesma quantidade de mineral e vitamina, porque é muito importante que você entenda que o que a Vanessa falou aqui, além dos macronutrientes que a gente precisa para sobreviver, dos carboidratos, das proteínas, das gorduras, a gente também precisa e muito dos micronutrientes, que são essas vitaminas e esses minerais. Então esses alimentos integrais, verdadeiros, eles contêm muito micronutriente, tá bom? Isso é muito importante que você entenda. E de novo, na nossa comparação, por que uma caloria não é uma caloria? Pessoal, vai muito além quando a gente está falando de alimento aqui, vai muito além quando a gente está falando de saúde aqui. Se você come um pacote inteiro de um negócio que não tem caloria nenhuma, presta atenção na quantidade de alimento que você ingeriu e que depois de 10 minutos parece que você nem comeu aquilo. Então é importante voltar no conceito de saúde, o que realmente é saudável para você. Isso jamais vai ter a ver com quantidade de caloria. Então, se você escutou isso do seu nutricionista, sai correndo e procura outro, porque é um absurdo em 2020 um nutricionista falar para você que você tem que ter uma dieta reduzida em calorias. Isso é absurdo. É isso mesmo. A lição final é a seguinte, esquece esse papo de caloria. Toda vez que você ver alguma coisa, algum alimento, digamos assim, no supermercado que está focando em caloria, sai correndo, você não precisa realmente saber sobre caloria. O que você precisa entender é qualidade dos alimentos. E você, a gente queria saber a sua opinião, você foca na caloria, você já se pegou falando para o seu amigo, esse alimento aqui é legal porque ele tem baixa caloria e tudo mais. A gente queria saber um pouquinho da sua opinião também. Manda uma mensagem para a gente no nosso Instagram, é o Projeto Energia Crônica. E claro, se você quiser saber mais sobre qualidade dos alimentos, vai lá no nosso site, é o www.projetoenergiacronica.com. Até já, pessoal. Vamos focar então, na qualidade, porque é isso que vai te trazer energia. É isso aí, a gente fica por aqui. E lembre-se sempre, ação, 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 para que você também possa viver num estado de energia crônica. A gente se fala no próximo episódio. Fica com Deus. Tchau, tchau. Até já.